dia. Quero cumprimentar os irmãos com a graça e com a paz do Senhor Jesus. Hoje o nosso piloto Fabinho não está nos acompanhando, mas estamos aqui ao vivo para a glória do nosso Deus. Mais uma manhã buscando a presença santa do nosso Deus em crescimento. E é um prazer ter você aí conosco, também participando desse momento de crescimento da nossa igreja. Creio que o crescimento maior que nós temos é em Cristo Jesus, buscando a palavra em oração. E esse tempo ele é precioso porque é o tempo onde nós podemos crescer meditando na palavra, ouvindo muitas vezes a palavra falada, mas também tocada, porque o Espírito Santo vai tocando em nossos corações e vai abrindo os nossos entendimentos. Então é um tempo muito, assim, que eu considero muito importante, precioso também para a vida cristã. Os salmos que nós vamos iniciar lendo é o salmo de número 96, Salmos número 96. Convido você a abrir a sua Bíblia. Diz assim a palavra do Senhor: cantai ao Senhor um cântico novo, cantai ao Senhor todas as terras. Cantai ao Senhor, bendizei o seu nome, proclamai a sua salvação dia após dia, anunciai entre as nações a sua glória, entre todos os povos as suas maravilhas, porque grande é o Senhor e muito digno de ser louvado, temível mais que todos os deuses, porque todos os deuses dos povos não passam de ídolos. O Senhor, porém, fez os céus. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Tributai ao Senhor, ó família dos povos, tributai ao Senhor glória e força, tributai ao Senhor a glória devida ao seu nome, trazei oferendas e entrai nos seus atos, adorai o Senhor na beleza da sua santidade, tremei diante dele todas as terras, dizei entre as nações, reina o Senhor. Ele firmou o mundo para que não se abale e julga os povos com equidade. Alegrem-se os céus e a terra exulte, ruja o mar e a sua plenitude, folgue o campo e tudo o que nele há. Regozijem-se todas as árvores do bosque na presença do Senhor, porque vem julgar a terra, julgará o mundo com justiça e os povos consoante a sua fidelidade. Foi Salmos número 96. Deus é poderoso, nosso Deus é um Deus maravilhoso. Vamos fechar os nossos olhos e orarmos. Querido Deus, obrigado porque a tua misericórdia ela nunca cessa. O Senhor, ó Pai, é um Deus que em todo tempo cuida de cada um de nós, nos segura pela mão e nos conduz segundo a tua vontade, segundo o teu querer. Pedimos ao Senhor, ó Pai, que esta manhã nos guie, falando conosco, abrindo os nossos entendimentos, tirando as escamas que estão nos nossos olhos, para que possamos olhar espiritualmente esta manhã. E dentro da tua palavra, dentro da tua vontade, também crescermos, ó Pai, para servirmos ao Senhor cada dia melhor, com excelência, ó Pai, pois Tu é o nosso Deus, é no Senhor que nos refugiamos, o Senhor é o nosso auxílio, socorro em todo o tempo, ó Pai. E nós pedimos ao Senhor, ó Pai, aqueles que estão tristes esta manhã, que a mão do Senhor, ó Pai, possa trazer consolo, força. Aqueles que estão preocupados, que o Senhor possa trazer paz, descanso, para que possamos, ó Pai, desfrutar do melhor que o Senhor tem para as nossas vidas. É a nossa oração em o nome de Jesus. Amém e amém. Tem um cântico, que ele é um pouquinho mais antigo, que ele diz assim: assim como a corça suspira pelas águas, é o Salmo 42, por ti suspira a minha alma. Assim como a corça suspira pelas águas, por ti suspira a minha alma, Espírito de Deus.
suspira pelas águas, por ti suspira minha alma. Espírito de Deus, vamos pedir, oh, enche-me, Espírito, oh, enche-me, Espírito, oh, enche-me, Espírito de Deus, oh, enche-me, Espírito, oh, enche-me, Espírito, oh, enche-me, Espírito de Deus. Amém. Que assim como a corça, segundo o Salmo 42, diz, que a sua alma suspire pelo Deus vivo. Esse Deus que em todo tempo está cuidando da minha vida e da sua vida. Glórias ao nosso Deus. Hoje a nossa lição é a grande tribulação. A grande tribulação é o tema da nossa lição. Nós que estamos estudando, né, os últimos dias segundo Jesus, e o tema, a grande tribulação, nós temos aqui, antes até mesmo de abrir a lição, quando nós tivemos aquela aula sobre as escolas, pré-milenista, milenista, pós-milenista, então, aquelas escolas, uma das coisas que nós deixamos mais claro foi que, independente da escola, todas elas, o que está colocado na palavra de Deus, ele irá se realizar, independente da ordem que esses acontecimentos. A nossa igreja, a igreja presbiteriana, ela é amilenista. Então essa é a posição da nossa igreja. Queremos que todas, na volta de Cristo, todas essas questões que nós falamos sobre a escatologia, elas acontecerão de uma forma simultânea dentro da história, assim como já tem iniciado lá atrás, quando o reino de Deus foi implantado em Cristo Jesus. A igreja também começa a experimentar desse reino de Deus, à medida que agora o evangelho vai se propagando, e ali com a descida do Espírito Santo, onde há o cumprimento das profecias que estão no Antigo Testamento e que nos levam agora a uma escatologia pensando nos últimos dias, ou no final, onde Cristo agora está às portas para buscar a sua igreja. E qual a importância dessa lição, ou entender a grande tribulação? A grande tribulação não é para que nós tenhamos medo ou tenhamos até insônia, né? Será que vai acontecer? Na verdade, a nossa ansiedade, o nosso medo, precisamos colocar tudo no altar do Senhor. Entender que quando a palavra de Deus, ou quando Cristo nos fala sobre a grande tribulação, Ele nos fala para que tenhamos paz. E à medida que vamos caminhando, as tribulações existem sim, elas existirão sim, mas em Cristo Jesus, agora nós somos mais que vencedores. Nós podemos caminhar a cada dia em paz, confiados no nosso Deus. Na introdução, aqui já aparece, vamos abrir o texto base, né? Apocalipse 7, de 9 a 17. Apocalipse 7, de 9 a 17. Então, Apocalipse 7, de 9 a 17, é o nosso texto base. Diz assim a palavra do Senhor: depois destas coisas vi, e eis grande multidão, que ninguém podia enumerar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, em pé diante do trono, diante do Cordeiro, vestidos de vestiduras brancas, com palmas nas mãos, e clamavam em grande voz, dizendo: ao nosso Deus, que se assenta no trono, e ao Cordeiro pertence a salvação,
pertence a salvação. Todos os anjos estavam de pé, rodeando o trono, os anciãos e os 4 seres viventes, e ante o trono se prostravam sobre o seu rosto e adoraram a Deus, dizendo: Amém. O louvor e a glória e a sabedoria e as ações de graças e a honra e o poder e a força sejam ao nosso Deus pelos séculos dos séculos. Amém. Um dos anciãos tomou a palavra, dizendo: Estes que se vestem de vestes brancas, quem são e de onde vieram? Respondi-lhe: Meu Senhor, tu sabes. Ele então me disse: São estes os que vêm da grande tribulação, lavaram suas vestiduras e as alvejaram no sangue do Cordeiro, razão que esses se acham diante do trono de Deus e o servem de dia e de noite no seu santuário, e aquele que se assenta no trono estenderá sobre eles o seu tabernáculo. Jamais terão fome, nunca mais terão sede, não cairá sobre eles o sol, nem ardor algum, pois o Cordeiro que se encontra no meio do trono os apacentará e os guiará para as fontes da água da vida, e Deus lhes enxugará dos olhos toda lágrima. E Deus lhes enxugará dos olhos toda a lágrima. Amém. 3 palavras aqui, agora acompanhando o texto, 3 palavras são usadas como referência aos momentos de lutas da vida cristã. Tribulação, essa é a palavra que a gente tem ouvido assim constantemente. Provação e aflição. Essas 3 palavras. Esses termos se referem a momentos angustiosos. Embora existam pequenas diferenças entre eles, são todos utilizados no Novo Testamento para denotar qualquer situação de sofrimento que experimentamos na vida. Descendo um pouquinho, em medidas diferentes, cada um de nós já vive ou viverá tempos de tribulação. Eu já faço uma pausa aqui perguntando: você já viveu um tempo de tribulação? Todos nós vivemos, às vezes um momento de angústia, e é reconfortante quando a gente passa por esse momento, na verdade. É como se um grande peso que estava sobre nós, sobre os nossos ombros, fosse retirado, e nós vemos como Deus é bom nesses momentos, como Deus é misericordioso, e esses momentos de tribulação ou de dificuldade que nós passamos também nos traz amadurecimento, né? Nos fortalece para continuarmos a nossa caminhada. Em medidas diferentes do texto, cada um de nós já vive ou viverá em tempos de tribulação. Jesus, ele revelou, porém, que haverá um tempo específico em que a igreja viverá a experiência da tribulação em uma medida excepcionalmente maior. Então agora, Jesus já está alertando a igreja: vocês viverão um tempo de angústia ou de tribulação que vai ser maior, vai ser uma tribulação diferente, né? A qual agora a igreja de Cristo estará sofrendo, a ponto de haver necessidade de uma intervenção divina para abreviar os infortúnios desse dia. Então essa tribulação a qual o Senhor se refere, ao mesmo tempo ele diz sobre essa intervenção ou essa necessidade de Deus entrar na história e dizer: ei, eu estou com vocês, eu estou cuidando de vocês. E a palavra diz: se o Senhor não abreviasse esses dias, né, o que seria da sua igreja? Vamos dar uma lidinha nesse texto, Mateus 24, 21 e 22. Porque nesse tempo haverá grande tribulação, como desde os princípios do mundo até agora não tem havido e nem haverá jamais. 22. Não tivesse aqueles dias sido abreviados, ninguém seria salvo, mas por causa dos escolhidos, tais dias serão abreviados. Por causa dos escolhidos, tais dias serão abreviados. A palavra de Deus então diz que nesse momento, quem pode suportar?
tamanha perseguição ou essa dificuldade. Então, se não fosse o Senhor também intervir, né, a igreja não conseguiria pela sua própria força. Lembrando que a força que move a igreja não é a força do homem, mas é a força do próprio Deus na história do homem, né? A grande tribulação da igreja virá após episódios tribulacionais ao longo de toda a história, seguindo o mesmo princípio do surgimento do anticristo, que nós falamos na aula passada, que é precedido pela manifestação de vários anticristos. A igreja, agora essa palavra é importante, a igreja é preparada para o momento da grande tribulação, na medida em que aprende a viver firme em meio a cada tribulação pela qual passa no presente tempo. Então a igreja, ela vai aprendendo à medida que ela vai passando pelas dificuldades também e vencendo essas dificuldades. Vamos abrir ali, ó, 2 Coríntios 4,17. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória. Então o que é essa leve tribulação? A que nós estamos passando a cada dia. Acima de toda comparação. Vou ler o 18 também, que está: não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem, porque as que se veem são temporais, e as que se não veem são eternas. Então, ao mesmo tempo que a nossa tribulação, ou essa nossa tribulação ela é leve, nós, diante daquilo que virá, nós também precisamos continuar firmes, atentando para as coisas que vêm do alto, né? Vejamos como a igreja deve viver suas lutas atuais, preparando-se para aquele tempo de grande tribulação que virá. Então, em primeiro lugar, está aqui à minha esquerda o texto, né? Então, em primeiro lugar, a tribulação na história da igreja. Em geral, as pessoas fogem de problemas, né? Isso é natural. Eu também. Eu amo fugir de problemas. Tem problema para cá, eu quero correr para o outro lado. Por quê? A gente já tem uma dificuldade natural na nossa vida. Então, quando tem um problema, a gente adora, ama fugir dos nossos problemas. Mas a questão do crente com a tribulação não é somente fugir e dar um jeitinho para que ela passe logo. O cristão precisa fazer o quê? Precisa aprender a enfrentá-la de maneira tal que ela cumpra o propósito para o qual nos foi dada. Então, o autor ele inicia dizendo que o cristão precisa aprender a enfrentar a dificuldade para que ele tenha agora uma maturidade. Ele precisa aprender a enfrentá-la de tal maneira que cumpra também o propósito de Deus. Porque quando vem a tribulação ela vem por algum motivo. Ou debaixo da permissão de Deus, nós vamos ver aqui no texto, mas ela precisa ser enxergada também com um propósito que Deus está dentro da história da humanidade, cumprindo aquilo que ele disse lá atrás. Por isso que a tribulação ela é importante ser enfrentada e ser compreendida, né, a partir da ótica da palavra de Deus. Ela é um instrumento de transformação. A tribulação não é somente ocasião ou fortuita da vida cristã, mas está inserida, olha essa palavra, está inserida no plano de Deus para produzir em nós o caráter de Cristo. Vamos abrir lá 1 Pedro 1, 6 e 7. Nisso exultais, embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações, para que, uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redundem em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. Então, nisso exultai sabendo que Deus é que ainda está cuidando de cada um de nós, né? E as tribulações elas estão inseridas para produzir em nós um caráter novo, o caráter de Cristo. A nossa história com dias bons e maus
é produto da vontade do Senhor. Se você abre o Salmo 139, o Davi, deixa eu abrir aqui o meu Salmo 139, Davi vai dizer, os teus olhos me viram em substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escritos e determinado, quando nenhum deles havia ainda. Então Davi, ele vai saber que todos os dias dele são do Senhor, pertencem ao Senhor, e nada passa desapercebido. Olha o texto, nada foge ao controle divino, nem mesmo as nossas tribulações. Nem mesmo as nossas tribulações fogem do controle de Deus, e nós precisamos ter essa confiança. Olha agora 2 Coríntios 8, 1, de 8 a 10. Antes de eu ler, eu estou, como tem vários textos, eu deixei hoje os textos separados, de uma forma que eu pudesse ler um pouquinho mais rápido, mas mesmo que não dê tempo de você abrir todos os textos, não tem problema. Depois eu peço que você reveja o vídeo devagar, ou então pegue a lição novamente, releia os textos. Vai ser importante você ler depois atentamente, meditando naquilo que está sendo falado. Então 2 Coríntios capítulo 1, o 8 a 10. Porque não queremos, irmãos, que ignoreis a natureza da tribulação que nos sobreveio na Ásia, porquanto foi acima das nossas forças, a ponto de desesperarmos até da própria vida. Contudo, já em nós mesmos tivemos a sentença de morte, para que não confiemos em nós, e sim no Deus que ressuscita os mortos, o qual nos livrou e livrará de tão grande morte, em quem temos esperado e ainda continuará a livrar-nos. Então Deus está no controle, assim como Paulo, ele passa por um momento de tribulação, o qual ele pensa, nossa, nós estávamos a ponto de acharmos ter a certeza, a nítida certeza que nós iríamos morrer, mas ele diz que mesmo que a certeza humana venha daquilo que nos fará mal, Deus tem algo muito maior. E quando eles veem que Deus os livrou da situação de dificuldade, agora ele pode dizer confiante, que assim como Deus mudou a história deles, Cristo Jesus, nós podemos ter a confiança que tem preparado o melhor para as nossas vidas. Estar pronto para desenvolver a fé por meio da tribulação é a recomendação bíblica de como devemos experimentar esses momentos. Então, desenvolver a fé por meio da tribulação. Então, como que eu posso desenvolver a fé por meio da tribulação? É porque quando eu passo pela tribulação, lembre que eu tenho a compreensão daquilo que eu estou passando. Agora, à medida que eu tenho a compreensão, eu vou, pela fé, vencendo a cada momento, a cada etapa, sabendo que Deus, ainda que as circunstâncias pareçam que Deus nos abandonou, Deus continua cuidando de nós. Deus continua cuidando. Note que o contentamento estimulado não é com a tribulação em si, mas com o efeito transformador. Olha só, o foco nosso não está na tribulação, mas naquele que transforma os nossos corações, ou seja, o próprio Senhor. Vamos ler esse texto, Tiago 1,12. Bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a provação. Então, bem-aventurado, ou seja, feliz o homem que suporta com perseverança a tribulação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Então, depois de ter passado, sido provado, agora ele consegue também, além de ser provado e se levantar, agora ele recebe a coroa, segundo o texto, ou recebe a bênção de Deus também na sua vida.
Instrumento, então, a tribulação é um instrumento de transformação, mas também ela é uma prova de fé. Quando Pedro escreveu as suas cartas, a experiência comum dos crentes era de desprezo e perseguição por parte dos não cristãos. Então, neste momento que Pedro agora está escrevendo suas cartas, fica nítido pela própria estrutura da carta que os cristãos estavam sendo perseguidos, eles não eram bem vistos, né? Ele, entretanto, buscou dar discernimento aos crentes naquele período para que revelassem sua fé. Então Pedro, ele busca naquele momento de tribulação, agora ele busca desenvolver isso na vida dos seus irmãos, então que eles tivessem essa revelação daquilo que Deus está fazendo e realizando na vida deles, para que eles pudessem se levantar e caminhar também pela fé, né? Então revelassem aí a sua fé. Deixa eu ver se eu separei esse texto aqui. Não separei esse texto. A tribulação testa a nossa fé, concede fibra e aumenta nossa convicção, nossas convicções. Ela funciona para a nossa fé como fogo que enrijece o metal da espada e o qualifica para se tornar uma lâmina de guerra. Então, essa metáfora foi muito boa, porque o fogo, eu gosto de assistir, faz tempo que eu não assisto, um programa onde eles fazem armas, facas, espadas, e eles vão numa forja e começam a trabalhar o ferro, o aço. E é curioso, porque à medida que o ferro agora ele é esquentado, depois precisa ser colocado na água para ter um choque térmico, e à medida que eles vão trabalhando a lâmina vai enrijecendo. E eles precisam ir tirando toda a impureza, para que quando a lâmina bata num lugar, por exemplo, quando o machado bater, ele não pode trincar. Por quê? A impureza, aliás, como ele não racha? Quando a impureza é retirada, né? Porque se ele rachar ou se ele não funcionar para aquilo que ele foi chamado a fazer, ele nada serve como apenas um objeto de decoração, né? Você não compra, por exemplo, um carro para você deixar ele na garagem, para você olhar ele toda manhã e dizer, nossa, o carro continua na garagem, né? Vai chegar um momento que as pessoas vão dizer, mas seu carro nunca saiu da garagem. Você fala, não comprei o carro para rodar, eu comprei ele para ficar na garagem. E as pessoas vão dizer, mas essa não é a função do carro. Assim também, o cristão, ele não é para ter medo, ele precisa ser tratado por Deus, purificado por Deus, para que ele vença as tribulações pela fé, ele continue firme, ele continue engajado na obra a qual ele foi chamado. Talvez por isso Pedro tenha denominado tribulação de fogo ardente, né? Deixa eu mudar aqui minha tela. Fogo ardente. Eu vou voltar aqui um pouquinho antes. Talvez por isso Pedro tenha denominado a tribulação como um fogo ardente. Como se pode notar, a revelação entre a tribulação ou provação e a nossa fé é de aperfeiçoamento. Aperfeiçoamento. Quando você se aperfeiçoa ou é aperfeiçoado, você vai produzir mais, você vai trabalhar com qualidade, com excelência. Assim Deus tem nos chamado a experimentar essa excelência, esta qualidade, né? Então o próprio Senhor Jesus experimentou esse processo. Aqui o texto está em Hebreus, mas quando você pega o início do ministério de Jesus, ele é tentado, e ali quando ele é tentado, também no seu tempo de jejum, onde ele esteve a sós no deserto, o Espírito Santo o leva ao deserto, para ele também ser purificado, segundo a vontade de Deus, para a glória do próprio Deus. C, ferramenta para testemunho. Então a tribulação, na vida do cristão também, ou na história da igreja, ela vira uma ferramenta para testemunho. Ao longo da história, a igreja sofreu
muitos momentos de intensa perseguição. Em dias de tribulação, muitos foram mortos de forma cruel. No Coliseu, por exemplo, de Roma, cujas ruínas podem ser visitadas até os dias de hoje, milhares de cristãos foram mortos por causa da sua fé. No século II, Tertuliano registrou a respeito do efeito da morte dos cristãos na arena romana. O sangue dos mártires é a semente dos cristãos. Compreendendo o mecanismo do testemunho cristão por meio do comportamento exemplar diante das provações, Pedro afirma que, observando a nossa fé, até malfeitores podem glorificar ao nosso Deus. Então, se nós somos um testemunho vivo, quando nós experimentamos viver essa realidade na palavra de Deus, Pedro está dizendo que até os malfeitores, agora, eles também podem testemunhar quem é esse Deus. Vamos abrir esse texto? 1 Pedro, capítulo 2, o verso 11. Amados, exorto-vos como peregrinos e forasteiros que sois, a vós absterdes das paixões carnais que fazem guerra contra a alma. Por que peregrinos e forasteiros? Porque Pedro está dizendo, essa terra, essa vida, ela é passageira. Nós estamos aqui de passagem. Verso 12, que aqui não está, mas eu vou acrescentar aqui, ó. Aparece o 12 sim, que eu gostei do 12. Mantendo exemplar o vosso procedimento no meio dos gentios. Então, olha só, mantenha exemplar o seu procedimento, para que naquilo que falam contra vós, outros, como de malfeitores, observando-vos em vossas boas obras, glorifiquem a Deus no dia da visitação. Então, como que eu glorifico? Quando eu dou um bom testemunho, quando eu mantenho firme na fé e eu caminho na vontade de Deus, eu já estou dando esse bom testemunho. Muitas vezes as pessoas pensaram, dar testemunho de Cristo é eu sair falando de Jesus. Também é, mas quando eu estou agindo segundo os padrões da palavra de Deus, agora é diferente. Porque o testemunho, ele é vivo. Lembra quando, alguns domingos atrás, eu preguei sobre o bom perfume de Cristo? Sermos o bom perfume, quando Paulo fala sobre esse bom perfume, ele está dizendo o quê? Que onde nós passamos, as pessoas vão sentir o cheiro de vida. E como que elas sentem o cheiro de vida? Quando eu fico falando? Não, quando eu estou vivendo a palavra de Deus na prática diária. Diante da perseverança de Cristo, no momento da sua crucificação, o centurião romano atestou que Jesus é o Filho de Deus. Então, apesar de estar ali na cruz, aquele centurião olhar para Jesus, ele vê, esse é o Cristo, esse é o Filho de Deus. A disposição do crente de sofrer ou até morrer por amor de Cristo, certamente revela o valor que lhe atribuímos. Assim, testemunhamos ao mundo que realmente encontramos nele, o Senhor, o Salvador e Senhor. Vamos abrir esse texto? Sim, Filipenses 3:8, né? Sim, deveras considero tudo como perda por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio para ganhar a Cristo. Agora, aqui na carta aos Filipenses, Paulo está dizendo realmente, olha, eu perdi todas as coisas mesmo, eu perdi as coisas que são passageiras, são momentâneas, e essa perda, na verdade, ela é uma perda humana, em Cristo Jesus. Ele está dizendo, eu perdi essas coisas porque eu considero elas refúgio, o resto, diante daquilo que Deus tem preparado para a minha vida. Então, quando nós testemunhamos, entendendo que essas coisas são passageiras, que o nosso objetivo está na eternidade em Cristo Jesus. Agora as pessoas, elas vão dizer, alguma coisa está diferente, né? A vivência, a experiência, o
apego das coisas é diferente. É um apego agora em amor e obediência ao nosso Deus. Segundo, a grande tribulação. Jesus referiu-se a um tempo de enfrentamento que traria sobre a igreja uma medida de tribulação que superaria todos os demais momentos de sofrimento já vividos pelos crentes. Embora haja divergências sobre o tempo em que essa grande tribulação anunciada por Jesus Cristo venha a acontecer, podemos tirar algumas lições a partir do que foi revelado sobre ela nas Escrituras. Eu estava pensando aqui, quando o autor fala sobre, embora haja divergências, sobre aquela visão do final do tempo, onde ela está, a divergência de quando acontecerá, o momento, a ordem que acontecerão esses eventos. Independente da ordem, a verdade é que eles acontecerão, porque estão registrados na palavra de Deus como uma profecia que irá se cumprir, e a igreja precisa ter seus olhos fitos em Cristo para compreender esse momento. Então, ocorrerá onde? Em todo o mundo. Em Apocalipse 7, de 9 a 17, notamos que aqueles que são congregados diante do trono e que são definidos como tendo vindo da grande tribulação eram oriundos, esse texto é o texto base, tá? Vindo da grande tribulação, eram oriundos de todas as nações, tribos, povos, línguas. Então, quando você relê esse texto novamente, você vai notar que ele vem de as pessoas vêm de toda parte do mundo. Olha só, vamos ler novamente esse Apocalipse 7, 9. Depois dessas coisas, vi e eis grande multidão. Ninguém podia enumerar, de todas as nações. De todas as nações, de todo lugar do globo. Ou seja, o chamado de Deus não está para um único lugar, mas está para toda a humanidade. Olha só, de todas as nações, tribos, povos e línguas. Então, todas essas nações, todos os povos, em pé diante do trono e diante do Cordeiro, vestidos de vestiduras brancas. Por que vestiduras brancas? A santidade de Deus, a pureza de Deus, com palmas nas mãos. Então, essa santidade de Deus, ela é muito importante. William Hendricks, comentarista bíblico, inclusive muitos dos meus trabalhos eu pesquiso o material do Hendricks, acredita que essa tribulação intensa acontecerá em vários lugares do mundo, não necessariamente ao mesmo tempo. Então, o Hendricks, ele é um historiador e ele acredita que as tribulações, elas estão acontecendo no mundo como um todo, porque elas estão nos levando a este final. O ponto que o texto de Apocalipse ressalta é que, não importa onde esteja, a igreja deve estar preparada para a grande tribulação. Não se trata de uma perseguição apenas no Oriente Médio ou na Ásia, mas em todo o mundo não haverá lugar algum imune a ela. B. O processo de santificação. Lembra das vestes brancas? A santificação, também a santificação, ela é um processo. E nesse processo nós também vemos o crescimento da igreja, já que nós falamos lá atrás sobre a tribulação que também produz fé e tratamento para a igreja, né? Embora a grande tribulação seja um período de forte perseguição decorrente da manifestação do homem, da iniquidade e de sua completa oposição à igreja, esse será também um período de purificação da igreja e aprimoramento da sua fé. Então a igreja está, nesse momento também, sendo aprimorada, né? Então ela está sendo purificada, está sendo aprimorada, né? Vamos ler o texto? Apocalipse 7, 13 e 14. Um dos anciãos tomou a palavra dizendo: estes que se vestem de vestiduras brancas, quem são e de onde vieram?
14. Respondi-lhe, meu Senhor, tu sabes? Ele então me disse, são estes os que vêm da grande tribulação, lavaram suas vestiduras e as alvejaram no sangue do Cordeiro. Então, o alvejar, as mulheres vão entender melhor até esse exemplo. Agora foi purificado, retirou tudo aquilo que não pertencia ao Senhor. Então, onde que foram lavadas? Foram alvejadas no sangue do Cordeiro. Uma vez que a tribulação produz aperfeiçoamento da fé, grande tribulação produzirá grande aperfeiçoamento da fé. Então, se haverá uma grande tribulação, também haverá um grande aperfeiçoamento da fé. Ela será como uma fornalha que aperfeiçoa em temperatura mais elevada a lâmina do caráter da fé, do caráter e da fé. Talvez esse seja o sentido do aprimoramento empregado na figura das vestes brancas que compõem o traje de quem se apresenta diante do trono da glória. Lembre-se de que o processo de nos despirmos do velho homem e nos revestirmos do novo é resultado do agir de Cristo em nós durante as nossas experiências de vida. Então, quem que nos purifica? Quem que nos trata é o próprio Deus. Quem nos perdoa é o próprio Deus. Agora nós somos perdoados em Cristo. Lembra no culto que tem um momento de confissão de pecados? Aquele momento é muito importante, porque ali nós somos purificados, nós somos perdoados, nós somos regenerados. Por isso que na comunidade de fé, quando nós estamos juntos, tempo de saudade também de estarmos juntos como igreja, ali a bênção do Senhor está também purificando, cuidando, tratando, né? Tratando das nossas vidas. Vou ler novamente só essa última frase. Lembre-se de que o processo de nos vestirmos do velho homem e nos revestirmos do novo é resultado do agir de Cristo em nós durante as nossas experiências de vida. Guarde essa frase, eu achei que foi uma frase muito interessante. C. O anúncio de um novo tempo. O sermão profético é uma resposta à pergunta dos discípulos. Dize-nos quando sucederão essas coisas e que sinais haverá da tua vinda e consumação do século. Então, aqui os discípulos perguntando a Jesus. Deixa eu trocar minha página. Então, embora os apóstolos tivessem uma percepção ainda imprecisa dos tempos e do que seria a história, depois da ascensão de Cristo, eles precisavam ser preparados para esse tempo. E foi isso que Jesus propôs quando falou sobre os acontecimentos próximos do fim. Descendo um pouquinho. Vou pegar ali mesmo. Mas Jesus não está somente propondo uma série de ensinos sobre como se preparar para a vida durante a grande tribulação. Agora o que eu quero destacar. O Mestre também está construindo uma perspectiva de esperança. Então, o Mestre está construindo essa perspectiva de esperança. É a mesma questão que nós falamos no começo. A grande tribulação, ela não pode ser olhada como medo, mas ela tem que ser olhada como esperança também para a vida do ser humano. Afinal, depois de todas essas coisas, o Senhor voltará. Então, está dizendo, apesar que venham as tribulações, o que nós precisamos ter nossos olhos fitos é que o Senhor voltará. Ponto. Esse é o principal. A cereja do bolo, a tia Dalva que gosta de fazer bolo, né? Então, quando coloca a cereja, ou seja, aquele enfeite final, quando depois de ter sido feito a obra toda, né? A Geni também, quando termina de fazer, aí coloca a cerejinha do bolo, né? Então essa cerejinha do bolo é o final, onde estão ali, está terminado e a cereja fica em destaque, né? A Ione também, que gosta, nós temos várias mulheres que gostam de fazer bolo. Toda a tribulação do crente, em particular a grande tribulação, deve ser vivida com esperança.
pois Deus é o socorro do seu povo e a sua garantia. Então, se você pensa, mas quem estará comigo? Quem me ajudará? Deus é a nossa garantia e o nosso socorro. 3. A vitória final. Sem dúvida, o ponto mais elevado do sermão profético não é a sua descrição da ferocidade dos acontecimentos tribulacionais, mas o fato de que, num piscar de olhos, quando seu povo estiver em seu mais angustioso momento, o Filho do Homem virá para salvá-lo e destruir o inimigo. Então, num piscar de olhos, quando se menos esperar, Cristo voltará para resgatar o seu povo. Eu me lembrei aqui de Boaz, o resgatador. Assim Cristo também será o nosso Boaz, aquele que nos resgata, aquele que vem para buscar a sua igreja. A vitória final de Cristo é a expectativa que as Escrituras promovem no coração dos crentes, a fim de que estejam sempre seguros e confiantes nele. Apocalipse 22, 12, vamos ler esse texto. E eis que vem sem demora. Olha que palavra importante para a igreja. E comigo está o galardão que tenho para retribuir a cada um segundo as suas obras. Então, eis que venho sem demora. Então, igreja, calma, tenha paz. Eis que eu venho sem demora, eu vou chegar no tempo certo eu estarei com vocês, no tempo certo. A vitória da santidade. A vitória final de Cristo marca a conclusão do processo de santificação da igreja, né? Então essa santificação que está sendo construída, vamos ler esse Efésios 5, 25 a 27, maridos, amai a vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, guarda essa palavra, santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, novamente, santificasse e purificado, a santidade e purificação, da lavagem de água pela palavra, para a apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula. Novamente, santificar, a palavra santificação, né? Santo, separado, purificado, agora parece sem mácula, nem ruga, ou seja, envelhecida pelo tempo, desgastada, cansada talvez. Ele está dizendo que a posição da igreja agora vem com uma posição de perfeição, que está no auge onde Deus a colocou, nem coisa semelhante, porém santa, olha de novo, santa e sem defeito, novamente, olha as palavras que vão levando a santidade de Deus, e Deus vai dizendo, eu tenho preparado a minha igreja, Cristo Jesus, eu tenho preparado a minha igreja. Olha agora o Filipenses capítulo 1, o verso número 6. Estou plenamente certo de que aquele que começou a boa obra, essa obra de santidade, de aperfeiçoamento, em vós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Por isso você não precisa se preocupar, aquilo que Deus começou, Ele vai concluir na sua vida. Uma palavra realmente de esperança. Na verdade, continuando o texto, a luta contra o pecado é a nossa grande batalha durante a vida. Apocalipse 7 refere-se aos salvos reunidos diante do trono. Observa a pergunta do ancião. Estes que vestem vestiduras brancas, quem são e de onde vieram? Então a resposta aponta para o processo de lavagem das suas vestes, indicando a santificação que foi produzida especialmente durante os dias da grande tribulação. Na mesma direção, os Efésios, o processo da santificação e a vitória sobre o pecado acontecem por causa da obra expiatória de Cristo na cruz.
Então a santificação, ela acontece por causa de Cristo Jesus. Foi porque ele morreu ali na cruz para que nós tivéssemos vida. A vitória da alegria. Vou já descer um pouquinho. O clímax da redenção tem um forte elo com a eliminação das provações, das lágrimas e da dor do povo de Deus. Quando você vai a Apocalipse 21, 24, onde o texto está dizendo que o Senhor enxugará as nossas lágrimas. Então, onde está a vitória? A vitória da alegria está onde não haverá mais dor, lágrimas, choro, ranger de dentes, morte, né? E agora há uma palavra de alívio. Vou descer agora um pouquinho o texto. A palavra de alívio e liberdade que é dada a João aponta para uma segurança eterna e uma vitória final sobre os efeitos da estrada empedrada que a igreja de Cristo trilha no mundo. C. A vitória da vida. Falando sobre a esperança cristã, Paulo mostra a vitória de Cristo sobre a morte, com uma certeza sobre a qual o cristão deve descansar e ser animado a seguir em frente. Então, quando nós vamos abrir esse texto aqui, 1 Coríntios 15, 51, 58. Eis que vos digo um mistério, nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos. No momento, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta, a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Então essa palavra de Paulo é que nós precisamos descansar, que nem todos partiremos. Muitos já partiram, já estão em Cristo Jesus, mas nem todos. Por isso nós precisamos estar prontos para ver também essa transformação que ocorrerá. Então a morte é o resultado mais desastroso do pecado. Então a morte, lá em Adão entrou a morte na vida do ser humano. Por causa dos efeitos da morte sobre o seu pecado, o seu coração, o ser humano tornou-se insensível e incapaz de viver para Deus pela sua própria natureza. A grande tribulação é, portanto, o momento final dos efeitos da morte sobre a vida humana, porque ela acontece o dia em que Cristo vencerá essa morte. Então ela será aniquilada. A imagem gloriosa dos santos de Cristo ao redor do trono, João vê o Cordeiro em plena comunhão com os salvos e conduzindo-os para as fontes da vida. Essa imagem sinaliza a eternidade da vida, que é a vitória de Cristo, que Cristo nos dará. Então vamos abrir nesse texto, Apocalipse 7, 17. Pois o Cordeiro, deixa eu arrumar aqui. Pois o Cordeiro que se encontra no meio do trono os apacentará e os guiará para as fontes da água da vida, e Deus lhes enxugará dos olhos toda lágrima. Então, o Cordeiro agora, o Cordeiro que se encontra no meio do trono os apacentará. O Cordeiro de Deus, aquele que foi entregue naquela cruz pelo meu pecado, pelo seu pecado, ele, pelo seu sangue, nos garante a vitória final. Conclusão. Em geral, a visão da igreja, a visão que a igreja tem da grande tribulação está permeada de uma percepção negativa da história. O crente precisa recuperar a noção de que Deus controla a história. O que ele está dizendo? Se você pensar, puxa, será que Deus vai realizar? Olha para trás, olha para a história. Olha aquilo que Deus já realizou. Assim também, quando os judeus eles contavam para os seus filhos os grandes feitos de Deus. Sabe por quê? Para que eles relembrassem e eles vissem o que Deus realizou. E agora, pela fé, eles caminhassem para frente, sabendo que se Deus já realizou, continuará realizando
a grande obra na vida da igreja, na minha vida e na sua vida. E que nada incluiu um momento de grande provação para a sua igreja, cujo clímax não é o poder do maligno para infligir dor ao povo de Deus, mas o espetacular, grandioso e poderoso socorro que Cristo dará à sua noiva eleita. Então, quando ele fala sobre olhar para a história, é você olhar para a história e ver o que Deus realizou. E não coloque o clímax como a grande tribulação, o homem da iniquidade. Não coloque em Satanás o seu foco, mas coloque em Deus. Descanse em Deus, o grandioso e poderoso socorro que Cristo dará à sua noiva eleita. A grande tribulação será um tempo em que as fibras da fé da igreja serão trabalhadas, fortalecidas e tomadas um testemunho da força de Cristo no coração do crente. Portanto, a visão que o crente precisa dos relatos de dor, perseguição e crise humana durante os dias da grande tribulação deve ser envolta por uma visão ainda maior da glória e do poder de Cristo que se manifestará em favor dos filhos de Deus. Finalizando, a grande tribulação será apenas um antecedente da grande vitória de Cristo e da sua igreja. Então, nós finalizamos a nossa aula e que Deus abençoe muito a sua vida, um domingo abençoado, que ao falar sobre a grande tribulação, o seu coração se prepare em santidade, em buscar mais ao Senhor, em confiar mais a cada dia, sabendo que o nosso Deus é quem dirige a história do ser humano e que nada vai passar desapercebido agora da vontade e da presença do nosso Deus. Que o Senhor traga a você a paz, um dia abençoado e um bom domingo. Se você tiver alguma pergunta, alguma dúvida, você pode perguntar, você pode tirar aí durante, mais tarde, durante o período mesmo do Devocional Kids. Eu estarei acompanhando e depois eu vou também respondendo a perguntas com mais tempo aí, para que a gente não atrapalhe o trabalho das crianças e conclua isso assim também com qualidade, tá bom? Então, bom domingo, Deus abençoe e um grande abraço. E até mais, 7 horas da noite.